Então vamos lá. Agora nós vamos começar a falar especificamente sobre o estudo técnico preliminar, tá? E aí um ponto muito importante é que eu tenho escutado várias pessoas dizerem o seguinte: poxa, agora na nova lei de licitações arrumaram mais um trabalho para a gente, fazer o tal do estudo técnico preliminar. Só que se a gente fizer um apanhado das nossas leis anteriores de licitações e contratos, nós veremos que o estudo técnico preliminar não é uma novidade da 14.133, tá? Então, eu peguei aqui algumas outras legislações que tratam da questão do estudo técnico preliminar. Começa pela própria 8666. Se nós vamos na 8666, especificamente no artigo 6º, inciso 9º, lá é apresentada a definição de projeto básico. O que é projeto básico? Ele serve para caracterizar a obra ou serviço e vai ser elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Então, olhem só, desde 93 a 8666 dispõe a necessidade de nós fazermos estudos técnicos preliminares antes de caracterizar o objeto da contratação. Só que a 8666 não traz a definição de estudo técnico preliminar, ela não aprofunda no estudo técnico preliminar e acaba que os órgãos não faziam estudo técnico preliminar. E além de os órgãos não fazerem estudo técnico preliminar, os próprios tribunais de contas também não cobravam isso. Acabou que a coisa foi acontecendo, né? Ninguém fazendo o estudo técnico preliminar, o pessoal fazia projeto básico, depois veio a questão do termo de referência, e ninguém fazia estudo técnico preliminar. E assim a gente ficou durante muito tempo, né? Foi só, na verdade, em 2014, com uma norma federal específica para contratações de TI, foi a N04 de 2014, que deu base para a IN05 de 2017, que nós realmente tivemos os holofotes, né, sendo gerados ali para iluminar a questão do estudo técnico preliminar. Então, isso veio muito forte, principalmente nessa Instrução Normativa 05 de 17. A IN05 é uma instrução normativa do governo federal específica para a contratação de serviços, exclusivos serviços de tecnologia da informação e da comunicação. E essa IN05, ela trouxe lá essa necessidade de fazer ETP para a contratação de serviços. Então, anexo 3. As contratações devem ser precedidas de estudos preliminares para análise da sua viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o termo de referência ou projeto básico, de forma que melhor atenda às necessidades da administração. Então, vejam que a IN05 dispõe dessa necessidade, né? Fala que ó, as contratações devem, eu preciso fazer um estudo técnico preliminar para analisar a viabilidade, ou seja, eu preciso saber se é viável fazer aquela contratação, eu preciso levantar os elementos essenciais, que são eles que vão compor o TR ou o projeto básico. Aí eu me lembrei de uma coisa aqui, antes da pandemia, o último curso presencial que eu fiz antes da pandemia foi em 2019, não, foi início de 2020, se não me engano, fevereiro de 2020, o último curso presencial que eu fiz. O curso era elaboração de termo de referência. Eu me lembro que eu cheguei lá na sala de aula, curso presencial, cheguei na sala de aula, os alunos estavam ávidos para escutar, né, o que é o termo de referência, qual o conteúdo do TR e tal. E eu comecei a aula falando para eles, olha, o mais importante que nós vamos tratar nesse curso não é o termo de referência. Aí o pessoal ficou cabreiro, né? Pô, como assim? Curso de termo de referência, o mais importante não é o termo de referência? É, porque o mais importante para se fazer um termo de referência chama-se estudo técnico preliminar. Se eu fizer um bom estudo técnico preliminar, certamente eu terei um bom TR. Agora, quando eu não faço ETP, o meu TR ele já começa prejudicado, tá? Então, isso vem muito forte nessas legislações que eu mostro aqui para vocês. Por exemplo, o Decreto Federal do Pregão Eletrônico, o Decreto 10.024, ele traz a definição de ETP. É o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação,
que caracterize o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido, e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, vai fundamentar o termo de referência. Então, veja a importância que o ETP tem. Primeiro, planejamento da contratação começa pelo ETP. Então, ele é a primeira etapa do planejamento. Ele vai caracterizar o interesse público envolvido, que é a necessidade que foi identificada, e vai identificar qual é a melhor solução para atender esse problema, para solucionar essa necessidade. E se eu concluir o ETP pela viabilidade da contratação, esse ETP vai fundamentar o meu termo de referência. Então, vejam como esse ETP ele é importante, né? Um importante documento do planejamento de uma contratação. Tão importante que o governo federal criou uma instrução normativa só para falar do estudo técnico preliminar, que é a IN 40, que foi publicada em maio de 2020. Então, o ETP, ele ganhou tanta força no governo federal que o governo federal falou, ó, temos a necessidade de fazer um regulamento só para o ETP. Esse regulamento, ele, além de definir ETP, ele apresenta qual é o conteúdo mínimo de um ETP, quando e quem deve fazer o ETP, né? Ele traz o sistema ETP digital, é isso mesmo, dentro do governo federal criou-se um sistema, né, integrado lá ao Compras-Gov, um módulo que é chamado de ETP digital, justamente para os órgãos públicos federais utilizarem, fazerem seus ETPs pelo sistema. Abre um formulário eletrônico, eu vou preenchendo os campos, 13 campos do ETP. Ah, eu que sou de um município, eu que sou de um estado, eu que sou do Ministério Público do Tocantins, eu posso utilizar esse sistema? Pode, basta fazer adesão. Fazendo adesão, você passa a seguir lá, né, o ETP digital com todas as minúcias da IN 40 de 2020. E aí, depois de tudo isso que eu mostrei, de várias legislações que abordam o estudo técnico preliminar, nós temos a nova lei trazendo aí as definições, né? Então, se a gente pega aí a definição de ETP, é o documento que constitui a primeira etapa do planejamento, caracteriza o interesse público envolvido a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ou ao termo de referência, ou ao projeto básico, a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Eu confesso para vocês que todo dia, né, quando eu leio esse dispositivo, a minha impressão é que o ETP é obrigatório em qualquer contratação. E mais, é que ele deve ser elaborado sempre no início do planejamento, antes de fazer o anteprojeto, termo de referência ou projeto básico. É isso que está disposto aí na definição de estudo técnico preliminar na nova lei. E aí, quando a gente vai para o artigo 18, parágrafo 1º da nova lei de licitações, lá está expresso, olha, esse ETP deverá evidenciar o problema a ser resolvido, que é a necessidade que eu quero suprir, e a sua melhor solução. E aí, só lembrando, né? Melhor solução é aquela que vai proporcionar à administração pública a melhor relação custo-benefício, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. Então, eu vou finalizar o meu ETP concluindo se é viável tecnicamente a contratação daquela solução e se economicamente eu tenho condições de contratar, tá? Mas como é que eu monto esse ETP? Quais são os campos de um ETP? Como é que eu vou fazer isso? E aí nós temos 13 campos previstos na nova lei de licitações. Só um detalhe antes de a gente explorar esses campos. Acabei de falar que o governo federal tem uma instrução normativa específica de ETP, a IN 40, que foi publicada em 2020. Então, olha só, a IN 40 foi publicada antes da nova lei de licitações, mas o governo federal não é bobo. O que ele fez? Quando eles escreveram a IN 40, eu já tinha o projeto da nova lei de licitações. Então, eles escreveram convergentemente. Então, o que a gente tem na IN 40 é basicamente o que a gente tem na nova lei sobre estudo técnico preliminar. Tá? Então, quais são os 13 campos do estudo técnico preliminar pela nova lei? Tudo começa pela necessidade. Tem que estudar a necessidade da contratação. Depois eu tenho que verificar se tem previsão no plano de contratações anual. Eu coloquei PAC ali porque o nome anterior era Plano Anual de Contratações, né? Agora é PCA, Plano de Contratações Anual. Tá? Previsão no PCA.
Requisitos essenciais para a contratação. O que é essencial para atender a minha necessidade? Vou estimar as quantidades com memória de cálculo, em função do consumo ou da provável utilização. Vou ao mercado, olha o que eu falei aí, vou levantar no mercado as possíveis soluções para atender a minha necessidade. Depois eu vou estimar o preço da contratação, e aí a gente vai entrar nesse mérito aí, que essa estimativa é mais superficial. Descreva a solução como um todo. Qual solução? Se eu encontrei 3, 4 soluções para atender a minha necessidade, eu faço um estudo comparativo entre elas para ver qual delas é a melhor. Essa solução que eu vou descrever como um todo. Depois eu justifico o parcelamento ou não dessa solução, vou fazer critério, né, de adjudicação por item, por preço global, eu preciso decidir isso. Falei para vocês mais cedo que pela nova lei eu tenho que contratar por resultados. Se eu tenho que contratar por resultados, eu preciso no planejamento definir quais são os resultados que eu espero dessa contratação. O que eu pretendo alcançar? O que eu quero que a empresa entregue para mim? Esses são os resultados pretendidos. Além disso, será que para fazer a minha contratação eu preciso adotar alguma providência prévia? Antes de celebrar o contrato, eu preciso fazer alguma coisa? Outro tópico, contratações correlatas ou interdependentes. Será que para eu atingir o meu resultado, uma contratação só serve ou eu preciso de várias contratações correlatas ou interdependentes? A gente vai falar sobre cada um desses tópicos com bastante calma. Penúltimo campo do ETP, possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras. A nova lei de licitações, ela também tem uma forte pegada na questão da sustentabilidade, aqui especificamente a sustentabilidade ambiental. E, conclusão, será que é adequada a contratação? Essa conclusão é aquela viabilidade, né? Viabilidade técnica e econômica. Assim eu fecho o estudo técnico preliminar. E aí vem uma questão importantíssima, né? E é a seguinte: parágrafo 2º. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos esses 5 campos que estão listados aí. E quando não contemplar os demais elementos previstos, devem ser apresentadas as devidas justificativas. E é isso que nós chamamos de ETP simplificado. Então vamos parar para analisar aqui, tá? Uma das grandes discussões que nós temos nesse momento é em cima da seguinte pergunta: eu preciso fazer estudo técnico preliminar para todas as contratações? O que vocês acham? Vocês acham que, com base na nova lei, é necessário fazer ETP para todas as contratações? Coloque aí no chat para mim, por favor. Devo ou não devo fazer o estudo técnico preliminar para todas as contratações? João Ricardo já colocou que sim, né? Diego também. Olha, vou confidenciar para vocês, o Wilton também, Cleivane. Vou confidenciar para vocês o seguinte, ó. Alguém aqui colocou que não. O Jair acha que não. Faustônia também não. Temos mais sim do que não, mas temos alguns nãos aqui, né? Ao menos simplificado sim, não. Opa, o não está começando a aparecer, né? Então vamos lá. Se vocês perguntarem para a maioria dos professores hoje que estão lecionando sobre a nova lei de licitações, eles vão responder que não. O ETP não é obrigatório para todas as contratações. E já conversei com vários professores, o entendimento é mais ou menos o mesmo, né? Eles entendem que para contratações mais simples não seria necessário o ETP. Exemplo: contratação de dispensa por pequeno valor. Eu preciso do ETP, né? Será que esse ETP é necessário? Dispensa por emergência. Poxa, tenho pressa, preciso fazer um ETP. Né? Então, tem essa discussão no mercado aí, né? E como é que fica isso na prática? Vamos lá. A Candice colocou aqui: acho que se tiver outro instrumento que justifique a contratação, não. Faustone colocou aqui: disse sim, foi só de quem não compra com frequência. Tá. O que acontece aqui? Realmente, se a gente parar para analisar, poxa, tem uma dispensa por pequeno valor, que agora na nova lei para compras e serviços em geral é R$ 54 mil. Ou tem uma dispensa emergencial que eu tenho pressa.
Pô, a pessoa tem que fazer todos esses campos aí, nos 13 campos do ETP, fazer análise de mercado, é para compra de lápis, uma compra de papel A4. Pô, eu preciso ter esse trabalho todo, né? Como é que funciona isso? Aí a resposta é: quem vai dizer se eu tenho ou não que utilizar o ETP em todas as contratações é o regulamento que vocês vão fazer, tá? Se nós pegarmos o regulamento federal, que é a IN 40, essa IN que eu acabei de falar para vocês, no regulamento federal, existem algumas situações em que o ETP pode ser dispensado. Então, no âmbito federal, por força da IN 40, eu posso dispensar o ETP nas contratações de dispensa de pequeno valor, nas contratações por dispensa emergencial, nas contratações de dispensa por remanescente de contrato, nas prorrogações contratuais. Essas situações eu posso dispensar um estudo técnico preliminar, tá? Mais uma vez, voltando aqui na nova lei, a gente acabou de ler. O estudo técnico preliminar é a primeira etapa do planejamento. É ele que vai dar subsídio para o termo de referência para o projeto básico, né? É nele que eu tenho que concluir se é viável ou não a contratação. Então, tudo que eu li até agora na nova lei me leva a crer que o estudo técnico preliminar é obrigatório. Só tem um porém. Se vocês forem lá no artigo 72 da nova lei de licitações, o artigo 72, ele dispõe lá, né, como é que eu instruo um processo de contratação direta, seja por dispensa ou por inexigibilidade. E aí ele coloca o passo a passo do processo de contratação direta. E quando ele fala dos instrumentos de planejamento, ele fala assim: documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, termo de referência e por aí vai. Esse, se for o caso, é que gerou uma grande dúvida. Pô, quer dizer que eu não preciso do ETP, né, em todos os casos? Como é que fica isso? Por isso que isso vai ficar por conta do regulamento. Então, é o regulamento que cada estado vai fazer, que cada município vai fazer, que vai lá fixar se eu tenho que fazer o ETP para tudo, se eu não preciso do ETP para tudo, mas eu vou dar o meu entendimento agora. O que que vai acontecer? Acabamos de ver que a própria nova lei de licitações, ela apresenta 13 campos do ETP, porém, desses 13 campos, 5 deles são realmente obrigatórios. Os outros você pode justificar e não utilizar. Quando eu utilizo o ETP com esses 5 campos mínimos, nós chamamos isso de ETP simplificado. Esse nome não está na nova lei, esse nome não fui eu que inventei, esse nome ele foi trazido pelo pessoal da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, Renato Fenili, quando apresentou lá a nova lei de licitações, fez um webinário lá pelo Compras Gov, apresentou essa questão do ETP simplificado. O que é então esse ETP simplificado? Olha só, eu vou voltar aqui nos 3 elementos do estudo técnico preliminar. Olha só. Não sei se vocês repararam, mas dos 13 campos, eu tenho 5 campos que estão em negrito, que são exatamente os 5 campos obrigatórios. Aí a minha pergunta é a seguinte: o pessoal geralmente fala, não, olha, eu não preciso de ETP nas dispensas por valor, eu não preciso de ETP para dispensa emergencial. Mas vamos lá, para qualquer contratação, até nas dispensas por valor, vamos pegar um exemplo de uma dispensa por pequeno valor, eu vou comprar pilha para o meu órgão público. Eu preciso justificar a necessidade? Sim. Eu preciso estimar a quantidade? Sim. Preciso estimar o preço? Também. Eu preciso, deixa eu clicar aqui, eu preciso justificar se vai ser por item ou por global? Sim. Eu preciso concluir se é adequada a contratação? Sim. Então, independentemente do objeto que eu vou contratar, se o preço é alto, se o preço é baixo, se vai ser emergência ou não, essas cinco informações eu preciso em qualquer processo de contratação pública. Aí sabe o que que acontece? O pessoal abre um processo de dispensa por valor, coloca a necessidade numa primeira folha, depois numa segunda folha coloca a justificativa da quantidade, numa outra faz pesquisa de preço, depois diz que vai ser por item, depois diz que é viável a contratação. Tem tudo isso no processo espalhado. Então, o que que eu costumo dizer?
faça o ETP em todos os casos. Se for uma contratação dessas de pequeno valor, uma contratação emergencial, uma contratação mais simplificada, faça o ETP simplificado com esses 5 campos. Agora, se você vai contratar uma solução mais complexa, uma solução que você tem que buscar no mercado, uma necessidade que você tem que buscar no mercado uma solução, posso ter diferentes soluções, aí é melhor fazer o ETP completo. Tá? Então, eu sempre tenho batido nessa tecla, faça o ETP para todas as contratações, mas haverá contratações em que você faz o ETP simplificado. Todo mundo compreendeu o raciocínio, tá? E é muito importante vocês acompanharem esse raciocínio, por quê? Porque eu já fui taxado várias vezes, pô, Eduardo, quer que faça estudo técnico preliminar para tudo? É um absurdo. Se eu vou comprar lápis, eu não preciso ficar buscando soluções no mercado, tal. Concordo, né? Vai comprar lápis, caneta e borracha, de repente você não precisa disso. Faça o ETP simplificado. Qual o resultado pretendido na compra de um lápis? Não precisa disso. Então, faça o ETP simplificado. Tá? O que eu quero dizer é que esse ETP ele deveria sim ser utilizado em qualquer contratação e a complexidade do ETP vai variar de acordo com a complexidade da necessidade que eu quero suprir. Tá? Então, eu tenho defendido sim que o ETP seja feito para toda e qualquer contratação. Todo mundo acompanhou, tá? Então, continuando aqui, ETP simplificado, vai servir para muitas contratações, né? Eu até falei mais cedo para vocês, quando a gente começou o curso hoje, eu mostrei o dispositivo constitucional e falei, olha, a regra é fazer uma licitação, mas nós temos casos excepcionais, que são os casos em que eu afasto o processo licitatório, eu vou diretamente ao mercado e contrato uma empresa por dispensa ou por inexigibilidade de licitação. Se vocês entrarem no painel de compras do governo federal, tem todo o histórico de compras lá dos últimos anos do governo federal. Uma vez eu entrei e levei um susto, né? Porque quando eu olhei por quantidade de processos no âmbito do governo federal, nós temos muito mais processos de contratação direta do que processos de licitação, por quantidade, não estou falando por valor, estou falando por quantidade. Porque temos, na prática, nós temos muitos processos de dispensa por pequeno valor, muitos. E agora vai aumentar, né? Agora nós teremos ainda mais processos, né, de contratação direta. Por quê? Porque aumentou os limites, né? Aumentaram os limites. Então, a tendência é que aumente ainda mais essa quantidade de processos. Faustone fez uma pergunta aqui. Eduardo, a questão é fazer ETP para bens de contratações contínuas, exemplo, material de expediente. Todo ano tenho que estar refazendo o ETP? Aí é que vem o X da questão, Faustone. Olha só. O que que essa lei traz? Qual é, para mim, uma das grandes, além do PNCP, que é uma inovação, a maior inovação para mim da nova lei é o PNCP, né? Pá, beleza. Mas tem algumas inovações que são fundamentais trazidas pela nova lei. Uma delas tem tudo a ver com essa pergunta que você acabou de fazer. A questão que está sendo colocada é: poxa, eu tenho que fazer ATP todo ano para aquilo que eu compro sempre? Não, porque você não vai precisar contratar todo ano. Você não vai precisar mais fazer processo licitatório para contratar aqueles bens que você precisa sempre. Por quê? Porque na nova lei de licitações, nós temos uma figura nova que não existe na 8666, que é o fornecimento contínuo. Né? E dentro da nova lei de licitações, artigo 106, nós temos o serviço contínuo e o fornecimento contínuo. Bem diferente da 8666. Como é que funciona hoje na 8666? Na 8666, eu tenho a possibilidade de serviços contínuos. O que é um serviço contínuo? É aquele serviço que a administração pública possui uma necessidade permanente. Se eu suspender a execução do serviço, eu gero prejuízo para a administração. Por isso, é um serviço contínuo. O que nós temos no artigo 57, inciso 2 da 8666? O contrato de serviço contínuo, ele, em regra, vai ser formalizado lá, né, observando a anualidade, 12 meses, e eu posso prorrogá-lo por iguais e sucessivos períodos até completar o máximo de 5 anos. É isso que nós temos na 8666. Se nós pararmos para analisar o contrato de compras, a 8666 não tem a figura do contrato contínuo. A 8666 não permite
prorrogação de contrato de compras. O que significa dizer que um contrato de compras eu tenho que fazer todo ano. Isso é péssimo, terrível, porque todo ano, vou dar o exemplo meu lá do TCE, todo ano, o meu gerente de almoxarifado, ele abre 10 processos, no meio do ano ele abre 10 processos para reabastecer o almoxarifado. Tudo aquilo que ele controla no almoxarifado, que é aquelas coisas que contrata todo ano. Lápis, papel, caneta, borracha, cartucho de impressão. Ele abre 10 processos para fazer aquele mesmo reme-reme, né, como a gente chama, aquele mesmo reme-reme todo ano. Então, todo ano, abro aqueles mesmos processos, planejo, licito aquelas mesmas coisas. Aí tem aqueles itens que dão desertos, dão uma trabalheira danada, item fracassado, uma trabalheira imensa, um custo processual absurdo, tá? Para eu contratar e no ano seguinte ter que fazer tudo de novo. Agora, com a nova lei, isso acaba. E por que que isso acaba? Porque agora nós temos a figura do fornecimento contínuo. Então, tudo isso, como você colocou, material de expediente, é necessidade permanente. Se é necessidade permanente, qual é a ideia? Quando eu fechar um contrato, eu faço um contrato de fornecimento contínuo. Qual é a diferença? A diferença é que, primeiro, eu posso já fazer o contrato por até 5 anos. Posso fazer um contrato por 1, 2, até 5 anos. Está no artigo 106. E, se não me engano, no artigo 107, eu ainda posso prorrogar por até 10 anos, 5 mais 5. Então, significa dizer que para esses materiais de expediente, eu faço o ETP, pode até ser simplificado, uma vez só. E se a empresa me entregar esses produtos, produto com qualidade, eu vou prorrogando esse contrato por 10 anos. Eu só vou precisar fazer ETP daqui a 10 anos. Olha que coisa bacana. Então, eu tenho batido muito nessa tecla toda vez que eu ministro o curso de planejamento. Geralmente o pessoal dispõe a mesma coisa. Caramba, agora eu tenho que dedicar muito mais tempo no planejamento. Porque antes eu fazia só o TR, agora eu tenho que fazer, antes do TR, um ETP e uma gestão de riscos para depois fazer o TR. Dá muito mais trabalho mesmo. Mas eu vou ter muito mais trabalho para planejar, porque eu quero planejar muito bem para selecionar uma boa empresa, trazer essa empresa para dentro do meu órgão público e levar esse contrato por 10 anos. Eu só vou pensar em planejamento de novo daqui a 10 anos. Então, esse para mim é o melhor dos mundos. Então, eu tenho enfatizado muito isso. Vamos melhorar o planejamento das nossas contratações, fazendo sim um ETP, que pode ser simplificado, a depender do caso, fazendo gestão de risco, já depende do caso, fazendo um bom TR e colocando para dentro uma boa empresa. Porque se ela realmente for boa por um preço justo, a gente leva essa empresa por 10 anos. Então, respondendo a pergunta, se é material de expediente com necessidade contínua, necessidade permanente, eu não preciso mais contratar todo ano. Tá? Consequentemente, eu faço um ETP que vai gerar uma contratação que pode gerar um contrato de até 10 anos. Deixa eu ver aqui, o Juan levantou a mão. Juan, fica à vontade. Eduardo, só uma dúvida na questão aí do fornecimento contínuo, né? Igual você estava explicando aí, que tem casos que pode aí prorrogar por até 10 anos. Tem uma peculiaridade, né, na questão da aquisição de toner. Então, a gente fez um estudo e conseguiu aí, né, junto à jurídica, a possibilidade de aquisição de toner, desde que o equipamento esteja dentro da garantia, né? Então, quando o equipamento está na garantia, por exigência da própria fabricante, né, se colocar algum toner ali sem ser da procedência adequada, você perde a garantia do equipamento. Isso. Quando a gente faz a contratação, né, aquisição, desculpa, ali do bem, com a garantia de 4 anos, e depois a gente tem a necessidade, né, de aquisição desse toner original do fabricante durante esse período aí da vigência da garantia. Então, quando a gente faz, né, hoje a aquisição do produto, você faz ali por um ano que vem você faz de novo, né, não tem essa prorrogação. O que vai acontecer nesse caso? Eu faço o pedido, né, e faço a prorrogação. Durante os 4 anos, beleza, está dentro da garantia. Acabou o período da garantia, eu continuo prorrogando. Não pode ter um questionamento nesse caso, porque ele vai falar o seguinte: olha, como você está comprando, né, um fornecimento do material que era exigência, era garantia, né, e agora não tem mais. Nesse caso, eu teria que fazer ATP de novo, fazer uma nova licitação, correr tudo de novo, ou eu poderia, ainda assim, fazer a prorrogação do fornecimento contínuo? Perfeito.
Eu entendo que não, você não poderia prorrogar depois dos 4 anos, tá? E por que que eu entendo isso? Porque o fundamento da contratação foi aquela dispensa que só existe por quê? Porque eu vou comprar daquele fabricante por causa da garantia. Então, o fundamento da contratação ele cessa depois de 4 anos. Se ele cessa, eu não poderia prorrogar a contratação porque o fundamento acabou ali, tá? Então, nesse caso aí, eu entendo que deveria fazer uma nova contratação pública. Tranquilo? Tá? Tem uma pergunta aqui, um caso colocado aqui pelo Faustônio. Só vou fazer dispensa pela 14.133 na marra, pois pela burocracia torna desnecessária a dispensa, pois um dos motivos para optar pela dispensa é a celeridade na aquisição. E pela nova regra, a única diferença é que não tem lances. Olha, eu não concordo não, Faustone, eu não concordo não, porque o que que acontece? Uma licitação é muito mais burocrática do que a dispensa, né? Então, na dispensa de licitação, eu só publico o pedido de cotação, essa publicidade não precisa aguardar todo o prazo previsto para uma licitação, 8 dias, 10 dias úteis, o prazo é muito mais curto. As empresas que ofertarem pedido de cotação, que ofertar o menor preço, eu vou contratá-las, se o preço estiver dentro da realidade de mercado. Eu tenho habilitação simplificada, eu não tenho fase recursal, né? Então, várias coisas que burocratizam um processo licitatório, eu não tenho na dispensa. Fato é, essa nova dispensa da 14.133 ficou um pouco mais trabalhosa, fato, um pouco mais trabalhosa que a dispensa anterior. Mas, no meu ponto de vista, não chega nem perto de uma licitação, porque a licitação tem uma série de situações ali que atrasam por demais o processo, né? Então, assim, eu acho que a dispensa ela vai continuar sendo uma boa e vai e mais, né? Com esse aumento dos limites da dispensa por valor, né, acredito que muitos órgãos públicos vão passar a ter muito mais processos de dispensa do que de licitação. Eu já tive dando aula em alguns municípios, né? Eu dei aula mês passado num município aqui do Rio de Janeiro, um município pequeno, na verdade era uma autarquia do município, autarquia pequenininha. Eles hoje, com base nas leis antigas, eles fazem por ano 3 licitações, porque todas as outras contratações estão dentro do limite da 8666 de dispensa. Imagina agora que o limite foi para 54 mil na nova lei. Eles não vão fazer mais nenhuma licitação, provavelmente, né? Então, assim, a dispensa vai ser muito utilizada ainda que ela vá demorar um pouquinho mais, né? Ela tem agora um rito, né, que eu tenho que fazer esse pedido de cotação pela internet, mas mesmo assim ela é muito mais célere do que um processo tradicional de licitação. Bacana? Agora vamos lá. Estava lá no artigo 18, né? No artigo 18, eu estava tratando ali, no artigo 18, eu estava tratando o ETP, o conteúdo do ETP, e agora no artigo 44, ó, pulei, ó, fui lá para o artigo 44, tem uma informação importantíssima sobre o ETP. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa. Então, toda vez que você se deparar, né, com uma necessidade, que você precisa atender essa necessidade, e você tem duas opções, locação ou compra, exemplo, transporte, né? Posso comprar carro, posso alugar carro. Eu preciso comparar. E essa comparação precisa ser feita no estudo técnico preliminar. Tá? Então, mais um ponto aí importante do nosso ETP. Vou começar agora a entrar em cada campo do ETP. Mas antes, o Faustino colocou aqui, ó. Aqui já estamos dispensados pela 14, tem sido um parto. Pelo que eu entendi, vocês já estão fazendo dispensa pela lei nova, e tem sido difícil, um parto cada processo. A minha dúvida é por quê? O que vocês estão fazendo de diferente nessa nova dispensa em relação ao que vocês faziam antes? Por que está um parto? Isso que eu não consegui entender. Qual é a dificuldade que vocês estão tendo com essa nova dispensa? E de repente alguma coisa aí que está entravando, que está tornando mais burocrático o processo. Porque eu não vejo assim essa burocracia toda nessa nova dispensa, não. Se quiser botar aí depois, ou se quiser falar, Faustino, quais são os empecilhos aí, quais são os desafios dessa nova dispensa, a gente pode tratar isso aqui, tá? Tranquilamente.
Bacana, então vamos lá. Então, se quiser colocar aí, pode ficar à vontade que a gente vai, né, à medida que a gente for desenrolando aqui, a gente vai entrando nesse mérito aí, até para discutir um pouquinho, né, desse dia a dia de vocês aí, que eu acho importante, né? Quais são as dificuldades que vocês estão tendo aí na dispensa de licitação. Vamos lá. Eu estou falando, desde que começou aqui o nosso curso, que o processo de contratação, ele se inicia pela necessidade. E essa é uma virada de chave que a gente precisa fazer. Por que uma virada de chave? Porque, infelizmente, nós estamos acostumados a começar o processo já pela solução, né? Alguém já chega e apresenta a solução. Ó, a solução é essa, né? A solução é essa. Aí eu já parto para fazer um termo de referência para contratar aquela solução, sem mesmo saber se essa é a melhor solução. E a partir dali eu delineio meu processo, faço pesquisa de preço, elaboro edital e por aí vai. Só que a grande virada de chave é isso, olha, não é começar pela solução, nós temos que começar pela necessidade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho feito muito curso presencial de ETP e TR, e no curso presencial a gente faz trabalho em grupo, né? Divido a turma em grupos, cada grupo tem que construir o seu próprio ETP, o seu próprio termo de referência. Em todas as turmas que eu faço, é sempre a mesma coisa. Mais de 80% dos grupos começam equivocadamente o ETP. Por quê? Porque começam o ETP pela solução e não pela necessidade. Vou dar um exemplo só que eu me lembrei aqui agora. Estava lá num dos grupos lá do trabalho presencial e eu cheguei, qual é a necessidade que vocês estão tratando? Ah, a nossa necessidade é adquirir motocicleta para patrulhamento nas áreas de difícil acesso do município. Eu falei, pô, peraí, calma aí. Adquirir motocicleta já é a solução. A necessidade de vocês não é adquirir motocicleta. A necessidade de vocês é fazer patrulhamento nas áreas de difícil acesso do município. E aí, dentro do ETP, vocês vão ter que definir o que é área de difícil acesso, quais são as áreas de difícil acesso, que tipo de transporte que entra nessas áreas. Olha a diferença. Será que só motocicleta entra? Será que tem área de difícil acesso que nem motocicleta entra? Então eu preciso estudar a minha necessidade. É fundamental que a gente comece pela necessidade, tá? É fundamental. E o que é necessidade? Aí eu fui lá no dicionário, né? O que é necessidade? Característica ou particularidade do que é necessário, essencial. Acho que a palavra é essa, essencial. Aquilo que não se consegue evitar, inevitável. Comer, por exemplo, é uma necessidade. E aí eu gosto muito de mostrar essa figura aqui, olha. O que nós temos aqui? Essa maçã, esse desenho aqui da maçã, né? Maçã, eu tenho uma necessidade de comer. Agora, essa outra maçãzinha aqui do lado da direita, coloridinha, já com uma mordidinha ali, que é a marca da Apple, isso não é uma necessidade, isso é um desejo. Então, a gente precisa definir muito bem o que é necessidade, distinguir o que é necessidade e o que é desejo. Necessidade vai para um lado, desejo vai para outro lado, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo real. Estava trabalhando em um determinado órgão público, recebi um pedido de compra para o gabinete de um procurador. O pedido era assim: o procurador tal, ele quer que compre para o gabinete dele um frigobar da marca Brastemp, da linha Retrô, de cor vermelha. Pô, fala sério, né? Então, olha só, qual é a necessidade? A necessidade desse procurador era um frigobar vermelho, Brastemp, linha Retrô? Claro que não. A necessidade dele é ter um equipamento eletroeletrônico, né? Um utilitário eletroeletrônico para manter refrigerado alimentação e bebida para servir no gabinete dele. É essa a necessidade, tá? Então, eu tenho que separar muito bem. Olha, chegou aqui um pedido para comprar 10 iPhone 13 para os conselheiros e para os procuradores aqui do TCE, mas precisa ser o iPhone 13? Isso é desejo, isso não é necessidade. Qual é a necessidade? Comprar dispositivo de comunicação móvel, smartphone, que dê possibilidade de
achar em qualquer lugar, em qualquer horário, essas pessoas que precisam, né, tomar decisão, dar informações. Isso é necessidade. O iPhone 13 não é necessidade. Então, a gente precisa, dentro do planejamento da contratação, definir exatamente qual é a necessidade da contratação. Mesmo porque, na hora de nós descrevermos o objeto, na hora de descrevermos o passo a passo do objeto, né, a descrição completa do objeto, só devemos colocar aquilo que é essencial para atender a necessidade. Então, se eu só posso descrever no objeto o que é essencial para atender a necessidade, qual é o primeiro passo do meu planejamento? Compreender a minha necessidade. Isso é fundamental, tá? Por isso eu bato tanto nessa tecla da necessidade. Antes de entrar aqui nesse ponto aqui, eu estou vendo que o Faustone ele aprofundou aqui um pouquinho, né? Ele colocou aqui, né? Perguntei, né, quais são as dificuldades, né, nesse processo de dispensa de licitação que vocês estão tendo pela 14.133. Colocou documentação, pareceres, despachos e publicações. Não tem nada além, do meu ponto de vista, da 8666, tá? Documentação de habilitação flexibilizada, pareceres os mesmos que a gente já tinha, né? Eu não vejo aí de repente a gente teria que analisar esse processo com calma, Faustone, para ver o que vocês faziam na 8666 na dispensa e o que vocês estão fazendo a mais na 14.133, tá? Praticamente o mesmo trâmite do processo licitatório. A diferença é só que não tem o pregão. Está errado, então. Então tem alguma coisa errada, Faustônia, porque não é para ser assim, tá? Não é para ser assim, né? Então, na verdade, a dispensa continua sendo uma dispensa, né? Continua sendo uma dispensa. O artigo 72 da nova lei de licitações, ele coloca lá, inclusive, facilitando a vida de quem vai instruir o processo, o que a gente precisa ter nesse processo licitatório, né? Inclusive flexibilizando algumas coisas, né? Então, assim, eu não vejo, na parte de instrução processual, tanta diferença da dispensa da 8666 para a dispensa da nova lei de licitações, a não ser esse pedido de cotação, que realmente esse pedido de cotação tem que esperar uns diazinhos, publicar na internet. Eu acho que a única questão aí que pega mais é isso. Tirando isso, eu não vejo muita diferença não. Então, de repente, seria importante aí rever esse processo, esse fluxo processual aí da dispensa de licitação. Bacana? Mas vamos voltar aqui na nossa necessidade. Quando eu estou falando da descrição da necessidade, só posso comprar aquilo que realmente é essencial para atender a necessidade que foi identificada pela administração. Vocês provavelmente devem se lembrar que há alguns anos houve um escândalo lá no STF, parece que pegaram lá a compra de lagosta para servir lá para o pessoal, e aí veio esse escândalo todo, e aí, por causa desse escândalo, foi incluído aqui na nova lei de licitações, o artigo 20, né? Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. A pergunta é: o que é artigo de luxo? Porque eu posso perfeitamente pegar uma caneta Montblanc e eu, Eduardo, vou falar, caramba, que caneta chique, para mim é alto luxo uma Montblanc, né? Isso aqui não é Montblanc não, tá? Tô dando como exemplo. Quem dera eu, né? Isso aqui não é uma Montblanc, mas vamos supor, Montblanc para mim é uma caneta de luxo. De repente, para um cara, sei lá, um ministro do STF ou para um milionário da vida, a Montblanc é super comum, é usual, é algo comum, um artigo comum. Então, isso é muito subjetivo. E é por isso que a nova lei de licitações ela estabeleceu a necessidade de os entes federativos fazerem um regulamento específico para isso. Então, é necessário que os poderes definam em regulamento os limites para enquadramento de bens de consumo nas categorias comum e luxo. E mais, a nova lei deu tanta importância para isso que ela colocou no parágrafo 2º um prazo de 6 meses, 180 dias, para os órgãos, para os entes federativos fazerem seus regulamentos. O que significa dizer que quem não tem esse regulamento ainda não pode comprar bens de consumo pela nova lei. Pela nova lei de licitações, eu só posso comprar bens de consumo se eu tiver regulamentado o que é bem comum e o que é bem de luxo, o que é artigo comum, artigo de luxo, tá?
O governo federal ele já regulamentou no finalzinho de o prazo venceu no dia 1º de outubro, né? No finalzinho de setembro, o governo federal ele publicou o seu regulamento, né? Que é o Decreto Federal 10.818. E nesse Decreto Federal 10.818, o governo federal estabeleceu algumas regrinhas lá para enquadramento dos bens, né, de consumo, como artigos comuns ou artigos de luxo. Tá? Então, quem quiser utilizar a nova lei para comprar bens de consumo precisa regulamentar o artigo 20 da 14.133. E já que a gente está falando da necessidade, né, eu vou construir o objeto, né, com base nessa necessidade. O objeto da minha contratação é o quê? O objeto é aquilo que a administração precisa contratar para atender a sua necessidade, tá? Então, o objeto está diretamente relacionado com a necessidade. Como é que eu vou estudar a minha necessidade para compreender a minha necessidade? Fazendo o meu estudo técnico preliminar. Então, olha, o primeiro passo é abrir um processo com base numa necessidade que foi identificada. Olha, vou dar o meu exemplo aqui. Tem uma necessidade de fazer transporte de auditores do TCE aqui na área metropolitana do Rio de Janeiro para eles irem nos órgãos jurisdicionados fazerem a sua auditoria. Poxa, bacana. Não tenho carro próprio suficiente para isso, então eu preciso contratar algo que eu não sei o que é ainda. Estou só levantando a minha necessidade. Aí eu abro primeira etapa do planejamento, estudo técnico preliminar. Qual é o primeiro campo? Exatamente isso que nós estamos vendo, descrição da necessidade. Transporte de auditores na área metropolitana do Rio de Janeiro, é só isso? Não. Eu preciso aprofundar. Quantos auditores, quantas auditorias, onde vão ser as auditorias, qual o horário do transporte, dias úteis ou dias, né? Dia, final de semana também, sim ou não? Que mais? Se o transporte precisa ser climatizado, quantas pessoas precisam caber no transporte? Isso é necessidade. Esse é o primeiro campo da ATP. Eu preciso aprofundar, estudar melhor a minha necessidade para saber exatamente o que eu preciso suprir. Só com base nisso eu vou conseguir descrever bem o meu objeto. Então, olha uma função importantíssima do ATP. E aí vem a pergunta: depois que eu fiz tudo isso, a pergunta é: como é que eu descrevo esse objeto? Eu só devo colocar na especificação do objeto aquilo que é essencial. Mas essencial para quê? Essencial para atender a essa necessidade que foi estudada. Por isso que é tão importante nós entendermos bem a necessidade, tá? Porque se eu não conheço a minha necessidade, como é que eu vou atender bem? Como é que eu vou especificar bem o meu objeto? E eu posso dar vários exemplos aqui. Um exemplo que eu costumo citar é um exemplo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que há alguns anos contratou carro, né? Adquiriu carro, acho que foi aquisição, não sei se foi locação, aquisição, acho que foi aquisição. A secretaria precisava de carros para fazer o patrulhamento das ruas, patrulhamento viário, patrulhamento das ruas. Na hora de fazer o termo de referência, o pessoal lá do órgão público colocou as especificações todas do carro. Não, tem que ter uma autorização X, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Foram colocando lá configuração técnica mínima desse carro. Só que quando chegou lá no final, eles colocaram assim: o ângulo mínimo de abertura das portas traseiras deve ser de 80 graus. Caramba, olha o que aconteceu. Se não tivesse essa última especificação, vários modelos de carros atenderiam, mais de 20 modelos atenderiam. Né? O Faustino até colocou direcionamento, né? Então, no primeiro momento, a gente acha estranho, né? Poxa, espera aí. Se não tivesse essa especificação, teriam aí 20 modelos de carro que atenderiam. Poxa, bacana. Quando eles colocaram essa última especificação, caiu para 3 modelos só, ou seja, restringiu demais a competitividade. A pergunta é: pode isso ou não pode? A resposta é: depende. Depende de quê? De uma boa justificativa.
Que justificativa? Esse órgão público que colocou uma especificação restritiva de competitividade precisa comprovar o quê? Que essa restrição, essa especificação, ela é essencial. Essencial para quê? Para atender à minha necessidade. Olha só como é que a gente amarra o objeto com a necessidade da contratação. Então, esse órgão público, ele justificou. Esses carros serão utilizados para patrulhamento das ruas lá de Brasília. Quem vai andar atrás nesses carros são aqueles policiais com aqueles fuzis. Eles precisam de muita mobilidade rápida, entrada e saída dos veículos. Por vezes vão ter que pegar algum meliante e colocar lá dentro, né? Então, eles precisam de uma abertura maior da porta. Fato. Justificaram, isso foi aceito e assim foi o processo. Ah, mas restringiu competitividade? Restringiu. Mas por quê? Porque isso é essencial para atender a necessidade daquele órgão. Acabou. Se eu, né, o Faustino até colocou, tudo pode, desde que justificado. Se tiver uma boa justificativa, né? Por isso que é, né, na área de direito, né? Pode, eu sou da área de exatas, né? Na área de exatas é 0 ou 1, né? Ou é 0 é 1 e ponto final. Quando a gente vem para o direito, né? Pode isso? Não sei. Pode aquilo? Não sei. Pô, não sabe, mas depende de quê? Depende da justificativa. Né? Depende de como eu vou fundamentar o meu processo. E essa é a ideia mesmo. E aqui, no caso do objeto, eu tenho que justificar que tudo que eu coloquei no objeto é essencial para atender a minha necessidade. Agora, olhem só a situação. Se eu, aqui no Rio de Janeiro, eu precisar comprar carro e eu simplesmente buscar no Google, né? Jogo no Google, termo de referência de compra de carro. Achei o termo de referência de Brasília. Aí eu peguei e falei, pô, bacana. Brasília acabou de comprar carro, né? Brasília acabou de comprar carro, eu tenho um termo de referência aqui super atualizado, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e vou fazer meu processo. Vou me dar mal, porque aquela especificação restritiva de competitividade lá para a Secretaria de Segurança de Brasília está ok, está de acordo com a necessidade deles. Mas aqui, onde eu trabalho, no TCE, não tem essa necessidade. E aí eu vou levar uma a auditoria, quando chegar para mim, vai bater em mim. Opa, você não podia ter feito isso, você restringiu competitividade desnecessariamente. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento nesse primeiro passo do ETP, no primeiro passo do planejamento, que é justamente entender perfeitamente a nossa necessidade. A Márcia fez uma pergunta aqui, quando eu estava falando ali justamente de artigos de luxo e artigos comuns, né? Nesse caso, a ausência dessa regulamentação de bens de luxo poderá causar problemas nas dispensas da 14.133 já realizada no MP? Se vocês fizeram dispensa de licitação para aquisição de bens de consumo pela nova lei de licitações, vocês só poderiam ter adquirido bens de consumo pela nova lei de licitações com o regulamento. Tá? Então, se vocês fizeram aquisição de bens de consumo depois de outubro, né, a partir do dia 1º de outubro de 2021, se vocês fizeram aquisição de bens de consumo com base na nova lei de licitações e não regulamentaram isso, estão diante de uma ilegalidade. Ponto. Descumpriram a lei. Ponto. Sendo bem direto, descumpriram a lei. Tá? Bacana? O que muitos órgãos estão fazendo? O artigo 187 da nova lei de licitações, ele permite que os entes federativos utilizem o regulamento federal. Então, o que tem muito órgão fazendo? Olha, aqui eu não tenho meu regulamento ainda, mas eu vou utilizar o regulamento federal. Aí pega o regulamento federal, combinado com o artigo 187 da nova lei, e faz, então, a aquisição de bens de consumo utilizando a mesma regra do governo federal. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Tá? Tranquilo? Mesmo sendo de bens comuns ao uso do órgão, mesma coisa. Se for bem, e eu quero deixar uma coisa clara, não é para bens permanentes, tá? A lei, ela só coloca essa obrigatoriedade para bens de consumo. Se for para bens de consumo, mesmo que sejam daqueles bens, né, de uso comum, eu preciso do regulamento. Não tem jeito, tá? Eu preciso do regulamento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aí a Eline, né, coloca aqui. Além do interesse público, é necessário conhecer a própria estrutura organizacional para entender a necessidade. Fato, né?
Se alguém identificou uma necessidade, dentro do planejamento, eu tenho que estudar isso. Essa necessidade é do órgão inteiro, essa necessidade é de um setor específico, que necessidade é essa? É por isso que, geralmente, quando a gente vai fazer o planejamento de uma contratação, a gente monta uma equipe. Por quê? Porque nessa equipe eu teria diferentes pessoas para poder estudar melhor essa necessidade. Eu devo ter pessoas da unidade requisitante, devo ter pessoas que conheçam do administrativo, pessoas que conheçam mais do órgão público, justamente para colocar isso de uma forma que eu possa licitar atendendo aos requisitos legais e que eu consiga atender de fato a minha necessidade. Eu vou dar um outro exemplo aqui que aconteceu comigo no Ministério Público. Quando eu estava no Ministério Público do Rio de Janeiro, lá, mudaram um médico que era coordenador do Núcleo de Saúde Ocupacional do MP. Né? Nós tínhamos um médico que já estava lá há anos e anos e anos, tudo funcionando lá direitinho e tal. E aí, ele foi exonerado na época e entrou uma médica que veio do mercado privado, entrou a médica, assumiu lá o Núcleo de Saúde Ocupacional na época, e ela olhou lá e falou: olha, precisamos comprar várias coisas. Como é que eu faço para comprar? Alguém falou para ela: não, é só especificar o que você precisa comprar. Beleza. O que ela fez? Ela entrou na internet, ela falou: eu quero essa marca aqui desse modelo. Printou a tela e colocou no processo. Já com a marca, modelo, com preço, tudo bonitinho. Ah, eu quero esse equipamento aqui de eletro. Printou a marca, colocou tudo no processo e mandou para o setor de compra. Quando a gente recebeu o processo lá no setor de compra, opa, peraí, mas calma aí. O que aconteceu aí nesse processo? Quem abriu o processo foi uma pessoa que detém conhecimento técnico, uma médica. Ela sabe exatamente o que precisa para atender a necessidade dela lá, necessidade da instituição. Só que ela não conhece nada de administração pública, de licitação. Então, como ela não conhece nada disso, ela falou: pô, eu preciso dessa marca aqui, desse modelo. Ela não conhece 8666, 14.133. Esse não é o negócio dela. Então, o que eu preciso fazer? Para eu planejar essa contratação, eu preciso dela, que ela conhece a necessidade, mas eu preciso de pelo menos mais uma pessoa que oriente essa médica a colocar o que ela precisa num formato licitável. Por isso a equipe de planejamento. Todo mundo compreendeu? Por isso é tão importante que a gente tenha pessoas com diferentes conhecimentos participando desse planejamento. Eu falei do 01 aí, né? E aí o Renato colocou, né? E a coisa está mudando. Eu estou meio desatualizado, né, Renato? Eu sou da área de TI, mas nunca trabalhei com TI, essa é a verdade. Sempre trabalhei com licitações, né? E eu estou ainda na época do 01, você já está falando de computação quântica, eu estou ficando para trás, estou ficando mais desatualizado ainda, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, primeiro campo do ETP, necessidade da contratação. Não é simplesmente colocar uma frasezinha: a necessidade é essa. Não é isso. É estudar detalhadamente a necessidade, mesmo porque, quando nós descrevermos o objeto, precisamos levantar tudo o que é essencial para atender aquela necessidade. Ponto. Agora nós vamos para o segundo campo do ETP, alinhamento com plano de contratações anual. Que história é essa? Então vamos ver o que diz a lei? Artigo 12, inciso 7º. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos sob sua competência, garantir o alinhamento com seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Poxa, bacana, né? O que nós temos aí, então? O famoso plano de contratações anual. Plano de contratações anual também não é uma novidade. Dentro do governo federal, por exemplo, desde 2019, desde 2018 já se fala, só que na época se falava de PAC, Plano Anual de Contratações, mudou a nomenclatura, né? Em 2019, o governo federal lançou uma instrução normativa 01 de 2019, e essa instrução normativa 01 de 2019, ela colocou uma obrigação no âmbito do Poder Executivo Federal.
todos os órgãos do Poder Executivo Federal, assim como as fundações e autarquias, tiveram que fazer pela primeira vez o seu plano anual de contratações. E o que é isso? Exatamente o que está aí na nova lei de licitações. Eu estou em um determinado exercício, vamos pegar o nosso exemplo aqui, estamos em 2022. Eu agora, em 2022, eu vou fazer um levantamento de necessidades de compra para o exercício de 2023. Então, eu vou consultar todos os setores, todas as unidades do meu órgão público, questionando quais são as necessidades de contratação para o exercício seguinte. E aí, o que vai acontecer? Cada unidade vai encaminhar para um setor, que geralmente é o setor de licitações, as suas demandas para o exercício seguinte. Esse setor de licitações vai consolidar essas informações, consolidar todas as informações que chegam, todas as necessidades, e vai materializar isso num plano chamado de plano de contratações anual. Não é só isso, não, tá? Porque quando ele consolida isso, essas necessidades também eu teria um levantamento de valores. E com esse levantamento de valores, eu vou subsidiar meu projeto de lei orçamentária anual. Então, olha que função interessante do plano de contratações anual. Tá? Aí, alguns pontos importantíssimos. Primeiro, embora seja recomendável, a gente recomenda fortemente, como a gente fala, recomendo fortemente a utilização do plano de contratações anual, eu vou dizer já o porquê, a lei não obriga. A lei reconhece a dificuldade que existe para fazer esse tal plano. Infelizmente, nós ainda não temos uma cultura de planejamento. Precisamos mudar isso. Eu lembro que quando eu estava lá na Coordenadoria de Licitações e Contratos, em 2018, eu tentei implementar, junto com a equipe lá, nós tentamos implementar, nós chamamos lá de PAA, Plano Anual de Aquisições. E no primeiro momento deu certo, porque a gente fez de forma muito manual, conversamos com o nosso secretário de administração, foi mandado memorando para todas as secretarias, pedindo um levantamento de necessidade de contratação para o exercício seguinte. E a gente conseguiu isso, prazo de um mês que nós temos, a gente conseguiu isso, a gente consolidou e a gente instrumentalizou o plano, tá? Só não foi aprovado à época, a gente até saiu antes da aprovação, né? Acabou não sendo aprovado. Mas o que eu mais escutei na época foi: pô, Eduardo, você está maluco? A gente não sabe nem o que vai contratar amanhã. Imagina saber o que a gente vai contratar no exercício seguinte, lá em 2000 e sei lá quando, tá? Mas o fato é, a gente precisa também virar essa chave. A gente não pode se contentar, não tenho, não estou acostumado, não sei fazer. Não, a gente tem que virar essa chave, tá? E pontos positivos do plano de contratações anual. Tem vários pontos positivos. Além do que está aí, né, que é subsidiar as leis orçamentárias, alinhar com o meu planejamento estratégico. Olha a situação. Me lembro perfeitamente, quando eu trabalhava no MP, aconteceu uma situação que foi a seguinte: um determinado setor, em janeiro, pediu para comprar pilha para máquina fotográfica digital e por aí vai. Uma promotoria lá pediu para comprar pilha. Fomos lá, levantamos, dispensa de licitação, eram poucas pilhas, tal, dispensa de licitação, faz um processo de dispensa para comprar pilha para atender a um setor lá. Pá, atendemos. Quando chegou em abril, um outro setor pediu para comprar o quê? Pilha. Caramba, faz lá o levantamento de quanto precisa de pilha. Quando chegou em setembro, mais um setor pedindo pilha. 3 processos de contratação para o mesmo objeto no mesmo exercício financeiro. Então, para evitar isso que nós chamamos de fracionamento de despesa, o PCA é fundamental. Porque se eu faço no exercício anterior um levantamento de necessidades, quando isso chegar no setor de licitações, vai chegar, ó, 3 setores precisam de pilhas e baterias. Eu junto tudo num processo só. Eu evito o fracionamento de despesas. Olha que maravilhoso, né? Então, o PCA evita fracionamento de despesas. E outro ponto importantíssimo, o PCA evita desabastecimento. Por quê? Aí vou dar também o meu exemplo, só que agora do TCE. Lá no TCE, eu levava em média 6 meses para fazer uma contratação, da abertura do processo até a homologação da licitação. Então, olha a situação. Se dentro do plano de contratações anual, alguém informou que um contrato de serviço contínuo, vamos pegar um exemplo, contrato de limpeza vai acabar em agosto de 2023.
que significa isso? Significa, estou no último ciclo, não posso mais prorrogar. Significa que eu tenho que fazer uma licitação. Se o contrato vai acabar em agosto de 2023, eu sei que, em média, eu levo 6 meses para fazer o processo licitatório, planejamento e fase de seleção de fornecedor, eu só posso abrir esse processo no máximo até fevereiro. Se eu passar de fevereiro, eu vou ter descontinuidade de serviço. Isso a mesma coisa acontece com material. Eu posso ter um desabastecimento. Olha só que informação estratégica e relevante eu tenho aí. Olha que nível de informação a gente tem no plano de contratações anual. Tá? Então, é fundamental, embora a lei não obrigue a elaboração do PCA, eu entendo ser fundamental, principalmente em órgãos maiores, né? Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, que tem estrutura para trabalhar isso. É fundamental que a gente faça o nosso PCA, porque a gente vai dar um salto. Agora eu vou pegar a carona aqui nos dizeres aqui do Renato. A gente vai dar um salto quântico nas nossas contratações públicas, né? A gente vai sair daqui para lá, porque a gente vai melhorar muito o nosso planejamento de contratações. E pela nova lei ainda tem algo muito bacana também, que eu gosto muito de destacar, que é o seguinte: o plano de contratações anual deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Sítio eletrônico oficial, leia-se PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Olha a situação. Eu estou agora em 2022 levantando as necessidades de contratação de todas as unidades do meu órgão público para as contratações que eu vou fazer em 2023. Poxa, bacana. Recebi as informações, consolidei, criei então o meu PCA, Plano de Contratações Anual. O que eu vou fazer agora? Eu vou publicar o PCA no PNCP. Então, pego o meu plano e publico lá no PNCP. Todo mundo que trabalha com licitações públicas sabe ou saberá que as informações estarão unificadas no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, inclusive as empresas. E olha a situação. Se eu tenho uma empresa, vou pegar um exemplo aqui, se eu tenho uma empresa que vende aparelho de ar-condicionado e eu vendo muito para o governo, olha o que eu vou fazer. Eu vou entrar no PNCP agora, ainda no final de 2022, eu vou abrir os planos de contratações anuais para ver todo mundo, ou todos os órgãos, ou vários órgãos que têm interesse em comprar ar-condicionado em 2023. E aí, então, eu já consigo ver cada órgão e qual a previsão de data para licitar. Então, eu que sou responsável da empresa, eu vou conseguir me planejar melhor para participar dessas licitações. Isso é maravilhoso, porque se a empresa se planeja melhor para participar das licitações, é bem provável que ela chegue com propostas mais consistentes. E se ela chega melhor na licitação, isso é ótimo para a administração pública. Então, esse é mais um lado mais um benefício do PCA. Eu informo, né? Como eu publico o meu PCA, as empresas conseguem saber antecipadamente o que eu vou licitar e quando que eu vou licitar. E elas se preparam melhor. Tá? Então, é mais um benefício, mais um gol a favor aí do plano de contratações anual. E aí eu sempre digo o seguinte, olha, eu que trabalhei no setor de licitações lá do TCE, tinha dia que eu parava assim e falava, caramba, eu estou aqui só apagando incêndio, porque chegou um processo para contratar limpeza, eu estou lá correndo para fazer o edital. Nem acabei o edital ainda, já chega um para aquisição de medicamentos. Daqui a pouco chega o de vigilância. Eu fico ali, ó. Eu nunca sei quando os processos vão chegar, vai chegando um processo atrás do outro, eu fico meio que apagando, bombeiro, né? Apagando incêndio. O que eu quero com a nova lei de licitações? O que eu quero com o plano de contratações anual? Eu quero sair dessa situação número um, de apagar incêndio, e eu quero ir para uma situação número dois. Eu quero fazer algo antecipadamente, trabalho em equipe, planejar com devido prazo, com prazo suficiente para poder tocar as minhas contratações de forma ordenada. Tá? Então, o PCA ele é fundamental para nós sairmos daquela situação de apagar incêndio e chegar nessa situação com um planejamento mais bem elaborado. Tá? Como vocês viram, o PCA ele demanda regulamento. Logo, se vocês quiserem implementar o PCA aí no Ministério Público, é necessário regulamentar, porque vocês viram, o que a lei diz é muito pouco.
A lei coloca lá o basicão do plano de contratações anual. Para vocês operacionalizarem o PCA, vocês precisam regulamentar. E aí uma boa dica aí é pegar como padrão, ou como benchmark, o decreto do governo federal. Então, o governo federal ele regulamentou, tá, o PCA por meio do decreto federal 10.947, publicado no início do ano, né? Então, dentro desse decreto, ele regulamenta o PCA no âmbito federal. Eles poderiam perfeitamente olhar para ver o que se adequa à realidade de vocês e fazerem o seu próprio regulamento com plano de contratações anual. Tudo bem? Estou vendo aqui uma pergunta colocada pelo Faustone. Eduardo, você falou uma questão interessante. As empresas que trabalham com licitação. Infelizmente, que pese a nova lei falar em valores de mercado, é sabido que, em sua maioria, as empresas de mercado não participam de licitações, em alguns casos nem de dispensa, simplesmente não vendem para o setor público. Isso aí acontece por quê, né? Isso aí acontece porque o processo licitatório, infelizmente, do jeito que ele acontece hoje, ele acaba afastando empresas. Essa é a verdade, né? Isso aí tem um nome que é muito bem dado pelo professor Marcos Nóbrega, tá? Seleção adversa. O que é seleção adversa, né? Seleção adversa é o seguinte: vamos parar para olhar 8666, a lei do pregão? Vocês já pararam para pensar que as regras que eu coloco, elas, em vez de atrair empresas, elas afastam as empresas? Quando eu vou lançar um edital da licitação, sabe qual é a minha preocupação? Com 8666, até a lei do pregão, preocupação qual é? Empresa, você tem que me apresentar 1.000 documentos de habilitação se você quiser entrar aqui. Empresa, você tem que participar de um processo licitatório complexo. Empresa, na hora que você for assinar o contrato, se eu precisar alterar, eu posso alterar esse contrato desde que não ultrapasse os 25%. Olha só quanta coisa para o lado da administração e afastando as empresas. Empresa, se você pisar na bola, eu aplico uma multa em você. Caramba, o que eu estou fazendo? Eu estou afastando as empresas. É isso que a gente faz, é isso que tradicionalmente a gente está fazendo. Então, existem várias empresas que não vendem para o governo, nem querem saber do governo. Por quê? Pô, as empresas estão bem vendendo para o privado. O privado, elas negociam ali direitos iguais para ambas as partes. Eu vendo, te entrego o produto, você me paga, ou você me paga, depois eu te entrego o produto, que geralmente é assim, né? Na administração é tudo diferente, é tudo mais complicado, uma série de burocracias, né? E aí existia uma expectativa muito grande de essa nova lei de licitações ela abaixar um pouco isso, reduzir um pouco isso aí. Ela reduz muito pouco, porque ela continua com as cláusulas exorbitantes, ela continua com as sanções administrativas, pesou até mais a mão, né, nas sanções administrativas, mas melhorou uma coisinha ou outra. O que melhorou? Melhorou o fato de a gente unificar tudo num lugar único, onde as empresas têm acesso a essas informações, então maior visibilidade, maior transparência. Melhorou a partir do momento que eu publico um PCA nesse local e toda empresa consegue se preparar com antecedência. Melhorou quando, na gestão de contratos, antigamente a empresa tinha que aturar o órgão público 3 meses sem pagar, agora caiu para 2 meses, isso aí melhora um pouquinho a situação das empresas. E o que é fundamental aí, um ponto importantíssimo trazido pela nova lei, quem assistiu ao curso anterior sabe que eu falei disso, que é o sistema de avaliação das empresas. Toda empresa, toda empresa, tá, que for contratada pela administração pública, quando terminar o contrato, ela precisa ser avaliada. E essa avaliação vai ser registrada no Sistema de Registro Cadastral Unificado. Ponto. Então, a ideia é que as empresas sejam avaliadas e eu utilize essa avaliação para beneficiar as empresas boas em detrimento das empresas ruins. Então, esse é um ponto bem positivo trazido pela nova lei, mas a gente só vai ver os efeitos disso daqui a anos, né? Isso vai demorar para a gente ver os efeitos, certo? Então, um problema antigo, né, que é as barreiras que a gente coloca para as empresas, tá bom, Faustão? Então, realmente, esse é um problema seríssimo. Se vocês quiserem aprofundar o estudo sobre esse tema, sobre outros vários temas inerentes a 14.136, eu indico um livro que eu estou na metade dele, maravilhoso, chamado
Análise Econômica das Licitações e Contratos. É um livro que tem 3 autores. Rony Charles, advogado da União, professor Marcos Nóbrega, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e Bradson Camelo, que é membro do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas da Paraíba, tá? Esses 3 autores, nesse livro, eles falam essa questão da seleção adversa, eles trazem um estudo bem bacana da teoria dos leilões para a escolha do modo de disputa aberto e fechado, muito bacana. Eles trazem também uma ideia bem bacana aí, né, de quando eu devo utilizar o sigilo do orçamento, trazendo aí um academicismo muito interessante, tá? Então, vale muito a pena para quem tiver interesse se aprofundar no tema. Já é um livro escrito com base na 14.133, então, muito bacana o livro, vale muito a pena, tá? Então, infelizmente, essa é uma realidade, né? Muitas empresas não trabalham com a administração pública por causa dessa burocracia toda, por causa dos riscos, risco de não receber, né? Risco de ter um contrato aumentado e não ter como suportar aquilo. Então, são vários aspectos aí que acabam afastando empresas. Até a gente já travou entre os professores discussões no seguinte sentido: eu precisaria mesmo ter cláusulas exorbitantes num contrato de compra de papel? Num contrato de compra de material de expediente? Para que cláusula exorbitante? Porque cláusula exorbitante ela acaba aumentando o preço da contratação. Toda vez que uma empresa se vê diante de riscos, ela coloca esse risco, ela precifica esse risco. Isso entra no preço dela, tá? Então, coisas que continuam na nova lei, né? E que, infelizmente, vão continuar, de certa forma, afastando empresas, tá? Tem uma pergunta aqui do Walker, né? Eduardo, como é feito o cálculo de quantitativo de materiais se for uma compra contínua? Compra contínua, eu posso fazer a contratação por até 5 anos. Até 5 anos. Só que, primeiro, eu não sou obrigado a fazer por 5 anos. Inclusive, eu não aconselho que você faça por 5 anos. 5 anos é um prazo muito extenso. Muita coisa acontece em 5 anos. Minha sugestão é que, de repente, você faça por 2. Se entender pertinente, vai prorrogando, 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 se possível, até completar lá os 10 anos. Tá? É possível fazer isso? É. Mas vamos imaginar que eu decidi fazer um planejamento para uma compra, que é uma compra contínua, por 5 anos. Papel, por exemplo, papel A4. Vou comprar papel A4. Na própria lei de licitações, e nós veremos isso amanhã, quando chegar no campo de quantitativos, na quantidade, eu preciso estimar a quantidade em função do consumo e da provável utilização. Inclusive apresentando no ATP a memória de cálculo. E para isso eu preciso considerar o meu consumo anual. Meu consumo anual. Então, se eu quero fazer uma previsão para compra para o exercício seguinte, eu vou olhar meu consumo do exercício anterior, fazer o levantamento da quantidade do meu perfil de consumo para fazer uma previsão para o futuro, tá? E aí eu posso multiplicar essa previsão. Se é um consumo anual, eu posso multiplicar por 2, se o contrato for para 2 anos. Mas eu posso fazer também algo mais incrementado. Eu olhei o ano passado a gente teve um perfil de consumo, no ano retrasado a gente consumiu menos, ou seja, eu identifiquei que a cada ano a gente aumenta em 10% o consumo. Eu poderia apresentar uma memória de cálculo, fazer um contrato de 2, 3 anos e colocando para cada ano, né, para cada ano 10% a mais de consumo. Posso fazer isso? Posso. O importante é fazer a memória de cálculo, demonstrando isso com base em quê? No consumo anterior ou na provável utilização, tá? Aí o Faustone coloca aqui, caso com esse negócio de compra continuada, a comissão de licitação vai funcionar que nem o TRE, só de 2 em 2 anos. Maravilhoso isso, né? Quem me dera, né, Faustone? Seria maravilhoso isso, né? Mas a ideia é essa, tá? Eu tenho dito muito isso para os setores de licitação. A ideia é que realmente a gente diminua drasticamente a quantidade de licitações, porque vamos fazer contratos maiores, esses contratos poderão ser prorrogados ainda mais, né? Então, a ideia é que a gente diminua bastante o trabalho aí das comissões de licitação. Bacana? Terceiro campo, o terceiro campo aqui do estudo técnico preliminar refere-se aos requisitos da contratação. Que requisitos? Aquilo que é essencial. Percebam o seguinte, olha, a gente começou o ETP pela necessidade. Eu até agora eu ainda não sei o que eu vou contratar.
mas eu já sei qual é a minha necessidade. Então, olha, eu já sei exatamente qual é a minha necessidade. Eu já olhei lá e vi que ela está alinhada com o meu. Se eu tenho plano de contratações anual, ela precisa estar alinhada com o meu plano de contratações anual. Então, eu cito isso no segundo campo. Agora eu vou para o terceiro campo. Olha a lógica. Estou falando aqui dos requisitos para atender a minha necessidade, né? Então, quais são os requisitos essenciais para atender a minha necessidade? Porque na hora que eu for buscar soluções no mercado, eu preciso de soluções que atendam a minha necessidade. Então, até esse momento aqui, eu estou falando de necessidade, tá? E aqui tem alguns pontos importantes, olha. Como é que eu faço para garantir a qualidade, para atender qualitativamente a minha necessidade, né? Será que eu preciso indicar marca? Eu posso indicar marca? Sim ou não? Outra coisa, padronização. Eu tenho como padronizar especificação para atender a essa minha necessidade? Não sei, tem que estudar isso, tem que analisar. E é sobre isso que nós vamos falar agora. E aí eu vou lá no artigo 40, que fala especificamente do planejamento de compras. E o artigo 40, parágrafo 1º, ele dispõe, né? Eu preciso especificar o produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, que isso vem muito forte na nova lei, observando requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Além disso, no meu planejamento de compra, se eu vou comprar algo, eu preciso que a empresa me entregue esse produto, esse material. Então, eu preciso indicar onde a empresa vai entregar. E, além disso, quando a empresa me entregar, eu vou receber esses produtos. Vai ser recebimento provisório, recebimento definitivo? Como é que vai ser isso? Essas regras precisam aparecer no planejamento. Se eu estou comprando um bem, eu também preciso dispor se eu vou exigir garantia. Se eu vou exigir garantia, que tipo de garantia, qual o prazo de garantia, se vai ter manutenção e assistência técnica, como isso vai funcionar. Tudo isso faz parte do planejamento, tudo isso é informação essencial, requisitos essenciais para a minha contratação. E para nós finalizarmos a aula de hoje, só entrar na parte de marca, né, para a gente fechar aqui essa questão da marca. Nós sabemos, e desde criancinha também que eu escuto isso, olha, você vai trabalhar com licitação, não pode falar a marca. É vedado falar a marca. É isso que a gente conhece do 8666. Como é que fica na nova lei de licitações? Artigo 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá excepcionalmente, ou seja, a regra é não falar a marca, não veicular a marca. Só que em caráter excepcional, eu posso indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que seja justificado e apenas nas seguintes hipóteses: decorrência da necessidade de padronização do objeto. Então, lá no passado eu fiz uma grande licitação para comprar 20 carros. Quem ganhou foi a Volkswagen, com carro Gol. Eu tenho 20 carros da Volkswagen, modelo Gol, marca Gol, modelo tal lá. Montei toda a estrutura de manutenção para esses carros da Volkswagen, tudo funcionando bonitinho há 3, 4 anos. De repente eu preciso comprar mais um carro. Será que vale a pena fazer uma licitação aberta para ver qualquer outro modelo, outro fabricante? Será que não era melhor padronizar? Depende. Tá? A gente vai falar da padronização depois. Tá? Mas se eu padronizei, quando eu licitar, eu vou exigir a marca. Tá? Outro caso, manter compatibilidade com meus padrões. Eu preciso comprar mais 10 licenças para 10 computadores novos lá no TCE. Eu tenho 2.500 computadores rodando com o sistema Microsoft Windows 10. Para esses computadores se conectarem, se comunicarem, fazerem parte da rede, eu vou comprar mais 10 licenças do Microsoft Windows 10. Então, eu vou dizer marca, modelo, tudo bonitinho. Além disso, eu tenho essa outra hipótese aqui, quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender as necessidades, ou seja, só tem aquela marca para me atender, só aquela atende a minha necessidade. Aí não tem jeito, tem que ser aquela marca mesmo. Ou quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo. Isso aí a gente já conhece, decisão do Tribunal de Contas da União, né? Olha aí, a gente, desde 2010, até antes, o Tribunal de Contas tem decidido com essa questão de marca. Olha, abstenha-se de identificar a marca, exceto se a sua indicação servir como parâmetro de qualidade e facilitar a descrição do objeto, e desde que seguida, por exemplo, das expressões ou equivalente ou similar ou de melhor qualidade. Então,
né? São situações em que eu posso citar marca de referência. Vou dar um exemplo aqui. Determinado órgão público quer comprar tinta, né? Ele quer comprar tinta, ele coloca lá toda a especificação técnica da tinta e ao final ele coloca marcas de referência, Coral, Souvenir, Sherwin-Williams ou similar. Para que servem essas marcas? Eu estou dizendo no meu edital de licitação, ou no meu termo de referência, melhor dizendo, né? Quais são as marcas que têm um padrão de qualidade que me atende. Isso não significa que eu vá desclassificar uma outra marca, mas eu só estou dizendo que esse é o padrão de qualidade que eu quero, que eu sei que me atende. Inclusive, o ideal é que quando eu coloque marcas de referência, eu peça amostra quando a empresa mais bem classificada tiver uma marca diferente, que aí eu consigo verificar a qualidade do objeto, tá? Então, isso é muito importante. Então, até inclusive aqui, essa exigência de amostra, que nós já fazemos na prática, mas que não tem previsão na 8666, ela vem no inciso segundo aí. Exigir a amostra ou prova de conceito do bem, seja na pré-qualificação, seja na fase de julgamento das propostas, seja durante a vigência do contrato, tá? Para quê? Para eu tentar garantir a qualidade desse objeto. Imagina a seguinte situação: eu quero comprar tinta, coloquei 3 marcas de referência. Na licitação, está ganhando uma empresa com uma marca desconhecida. E essa empresa diz na sua proposta que a marca dela atende a todos os requisitos do meu termo de referência. E agora? Será que atende mesmo? Aí eu coloquei lá no edital. Se a empresa ofertar uma marca diferente das marcas de referência, ela terá X dias para apresentar a amostra. Aí eu vou testar essa amostra para ver se o produto dela me atende, tá? Então essa ideia das marcas de referência, ela casa muito bem com essa questão da apresentação de amostras, como eu falei, que nós já estamos até acostumados a usar, mas sem o respaldo legal do 8666. Agora nós temos esse respaldo legal na 14.133. E para fechar essa questão de marca, né, a 14.133 traz aí o que eu chamo de experiência negativa comprovada, que é algo muito bacana que não existe no 8666 e pode ajudar bastante a administração pública quando ela se vê diante de uma situação inusitada que gera prejuízos. Exemplo, vou pegar um caso clássico. Fui comprar cartucho de impressora, não posso, nos tribunais de contas não permitem fixar que o cartucho seja original, fiz uma licitação aberta, ganhei uma empresa com uma marca lá compatível, instalei nas minhas impressoras, alguns meses depois as impressoras começaram a dar pau, dar problema, problema no cabeçote de impressão, problema seríssimo que aquela tinta causou. Não atendeu ao interesse público e danificou bens públicos, né? Danificou nossas impressoras. Olha a situação, preciso comprar cartucho, aquele cartucho não deu, preciso comprar outros cartuchos, tem que licitar de novo. E agora? E se essa empresa participar de novo, o que eu faço? Tenho alguma medida legal para proibir a contratação ou participação dessa marca? Agora eu tenho. No 8666 não tinha, agora eu tenho. É possível vedar a contratação de marca ou de produto quando, mediante processo administrativo, está comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Tá? Então, é isso que eu chamo de experiência negativa comprovada. Eu tive uma experiência no passado que gerou série de impropriedades, irregularidades, demonstrou que aquela marca, aquele produto não atende, e aí eu não posso deixar esse produto entrar de novo. Tá? Então, eu vedo a participação desse produto numa futura licitação. Tá? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Já está dando o nosso horário aqui, quase chegando aqui às 18 horas, né? Vamos parar por aqui hoje. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto, tá? E aí quero fazer uma pergunta para vocês para a gente fazer o nosso encerramento. Em relação ao conteúdo que a gente mostrou hoje aqui, deu para vocês acompanharem numa boa? O ritmo tá bom, tá? Ficou alguma dúvida? A ideia é que a gente faça assim, né? A gente está no terceiro campo ainda do ETP. Como eu mostrei para vocês, são 13 campos. A gente vai percorrer todos os campos do ETP, detalhando cada um desses campos, tá? Depois que a gente fizer esse apanhado do ETP, a gente fala um pouquinho de gestão de riscos, dou uma pincelada aí na gestão de riscos. Depois a gente vai fazer a mesma coisa para o termo de referência, tá? Trazer o histórico, trazer os campos do termo de referência, entrar em cada campo do termo de referência,
Depois a gente ainda vai falar sobre SRP, MEPP, porque são informações ou são conteúdos, né, importantes para quem vai fazer o planejamento e que vão impactar a elaboração do termo de referência, tá? Então, assim, a gente vai ter mais 3 tardes para ficar, né, aprofundando aí principalmente nesses dois instrumentos de planejamento, estudo técnico preliminar e termo de referência. Bacana, pessoal? Então, olha, lembrando amanhã, exatamente no mesmo horário, 14 horas às 18, nessa mesma dinâmica que a gente fez hoje, tá bom? Então, olha, uma ótima noite para vocês. Amanhã, então, estaremos juntos novamente na parte da tarde. Forte abraço para todo mundo, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Obrigado, professor. Até Boa amanhã. noite. Eu que agradeço. Até amanhã.